Meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Abre e marca. E depois vai no segundo livro dos Reis, no capítulo 2. Tá? Primeiro Reis 19, segundo Reis 2. Enquanto você abre, eu quero dizer para você que a mensagem desta noite é mais direcionada para os jovens. É uma mensagem que vai falar sobre uma necessidade muito grande que o nosso mundo tem com relação aos jovens. Mas é claro, Deus está falando aos jovens, edificando, né, e abençoando, mas todos os irmãos com certeza vão ser abençoados, porque você que já passou da fase da juventude vai ter a oportunidade de crescer um pouco mais nesse momento. Então, eu quero convidar você a fazer a leitura. Já abriu? 1 Reis 19 e 2 Reis 2. Vamos falar com Deus. Pai de amor, colocamos neste momento nosso coração diante de Ti. Ó Deus, nós rogamos mais uma vez que Tu estejas iluminando o entendimento do Teu povo e que na ação do Teu Espírito Santo todos sejamos abençoados por Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Em 1 Reis 19, eu farei a leitura do 19 ao 21. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Agora, 2 Reis, capítulo 2, versículos 9 e 10. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Palavra de Deus. Irmãos, a gente, como ser humano neste mundo, tem os nossos sonhos, as nossas expectativas, os nossos projetos, aquilo que a gente almeja da nossa vida. Você que é jovem, com certeza, são muitas as coisas que passam pela tua cabeça. E você que já passou pela juventude, a gente, enquanto vive, tem alguma expectativa quanto à nossa vida. E eu peço a Deus que abençoe você que é jovem e você que já passou da idade de juventude, que abençoe a sua vida em todos os seus sonhos, em todos os seus projetos. Mas existe uma coisa que eu queria que você guardasse no seu coração. Na verdade, são duas coisas que estão ligadas. Primeiro, Deus quer abençoar a tua vida. E Ele tem promessa para você para abençoar todo o seu viver. Mas Ele quer, em segundo lugar, te usar também. E Ele tem essa proposta de te abençoar, mas de também te usar. Deus, à medida que vai te abençoando, Ele vai te usando. À medida que vai te usando, Ele vai te abençoando. A gente está aqui diante de um texto que vai nos contar a história de alguém que no início da sua carreira teve uma experiência com Deus e que depois foi muito abençoado por Deus e que foi muito usado também. Eu queria dizer para você, meu jovem, você, minha jovem, que o mundo precisa de jovens que são usados por Deus. Eu coloquei como tema aqui dessa mensagem, jovens usados por Deus sob a ação do Espírito Santo. E é isso. Deus está querendo te usar para abençoar muitas vidas por esse mundo afora. Com certeza, Deus quer te usar para abençoar a própria igreja na qual você faz parte. E Deus quer abençoar através de você a tua casa também. A proposta de Deus é essa.
Ele vai abençoar você, mas vai te usar para que você seja bênção aonde quer que você vá. Esse texto do capítulo 19 do primeiro livro dos Reis nos mostra o início da história de Eliseu. Esse aqui foi o chamado de Eliseu. Quando a gente observa no texto que ele estava na casa do pai, né, na casa da mãe, cuidando da lavoura, trabalhando, né, a serviço dos seus pais, a gente vai ter uma ideia de que ele ainda era bem jovem. Mesmo porque Elias estava no final do seu ministério, final da sua carreira. Daqui a pouco tempo Deus estaria elevando para os céus e era necessário que alguém ficasse no seu lugar. E o sucessor, que certamente foi escolhido, foi uma pessoa mais jovem, para que pudesse exercer o seu mandato, o seu ministério por mais tempo. A gente vai encontrar aqui que Eliseu ele estava ocupado no seu trabalho. Certamente, como eu disse agora há pouco, ele também tinha os seus sonhos, os seus projetos, e certamente estava trabalhando para que esses sonhos, esses projetos se realizassem na vida dele. Só que, neste momento, quando ele percebe que o que está acontecendo na vida dele é um chamado de Deus, ele tem que tomar uma atitude. E nessa atitude aqui, ele vai lá, beija seus pais, ele pega aquela junta de bois com a qual ele estava trabalhando, ele mata aqueles animais, e com a aparelhagem que ele estava usando ali, ele faz um grande banquete, né? Ele assa aquelas carnes e todo o povo come. Foi assim um banquete de despedida, porque Eliseu estava deixando para trás aquilo tudo para atender o chamado do Senhor. Meu irmão e minha irmã, meu jovem e minha jovem, quando nós temos o chamado de Deus na nossa vida, geralmente a gente vai ter alguma coisa que a gente vai ter que deixar para trás. Às vezes, são muitas coisas, né? Mas sempre tem algo. E é importante que você esteja identificando o que é que você tem que deixar para trás. Às vezes, pode ser alguma coisa do lazer. A gente tem nossos momentos de lazer, as coisas que nos agradam e que a gente gosta de fazer. Mas às vezes, tem alguma coisa dessas que a gente vai ter que parar de fazer se a gente atender o chamado do Senhor. É muito importante o jeito de falar, as pessoas com quem a gente convive. Hoje em dia a gente tem muitas opções de convívio social, mas há aquele convívio social que não condiz com alguém que tem uma vida de compromisso com Deus. Então, você precisa estar atento ao chamado que Deus tem para a tua vida e estar atento àquilo que você vai precisar de largar, de deixar para trás. Aqui quando o texto fala que o Eliseu beijou seu pai e sua mãe, ele está dizendo, meu pai e minha mãe, eu estou partindo porque eu tenho um chamado de Deus. Quando diz que ele matou aqueles animais, que eram os animais com os quais ele trabalhava, como eu disse há pouco, certamente para cumprir os seus sonhos, os seus projetos, ele estava dizendo assim, eu não tenho mais nada que me ligue àquilo que eu queria para a minha vida, porque agora o que eu quero para a minha vida é aquilo que Deus tem para mim. É muito importante que você entenda isso, é muito importante que você creia nisso e que você esteja disposto a abrir mão daquelas coisas que você vai ter que abrir mão. Não dá, na vida da gente, a gente tem, às vezes, aquela coisa de insistir com algo que não dá para insistir. Né? É tentar conciliar algo que não dá para conciliar. E numa vida de bênção na presença de Deus, a gente precisa, muitas vezes, abrir mão de muitas coisas, senão a bênção não vem. Numa vida de ser usado por Deus, muitas vezes precisamos abrir mão de muitas coisas, porque senão nós não seremos usados da maneira como Deus quer nos usar. A gente vai lá para o capítulo 2 do segundo livro dos Reis e vai encontrar aqui o momento quando Elias está prestes a ser elevado aos céus. E aí ele fala com o Eliseu, o que você quer? Pode me pedir. E o Eliseu vira para Elias e fala, eu quero que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Eu fico imaginando o Eliseu naquela caminhada junto com Elias. A gente vai verificar aqui que depois que Elias chamou Eliseu, Eliseu largou aquelas coisas que precisava largar para trás e atendeu o chamado do Senhor, a gente vai encontrar que o Eliseu viu quando o Elias deu uma palavra dura contra o rei Acabe por causa da questão da vinha de Nabote.
a gente vai encontrar também que houve aquele momento quando Eliseu deu uma palavra dura ao filho de Acabe. Acabe morreu, veio o seu filho no lugar, o rei Acasias, e a palavra de Elias foi dura contra ele também. Eu fico pensando no Eliseu, vendo aquele homem com aquela palavra dura, uma palavra de autoridade, né? Alguém que não tinha medo e que fazia aquilo que tinha que fazer. E qual é o efeito que essa palavra tinha na vida dos reis? O Acabe ficou temeroso quando recebeu aquela palavra e clamou a Deus. O Acasias ficou temeroso também, porque ele sabia que Elias era um homem de Deus e que aquela palavra não iria cair por terra. Aí depois o Eliseu viu que Acasias mandou lá alguns capitães atrás de Elias para falar com Elias que estava no monte. Elias fala, se eu sou homem de Deus, que desça o fogo do céu e consuma esses homens. E aí foi acontecendo isso. E o Elias ali fazendo aquele ato, demonstrando o poder de Deus, né, naquilo que estava clamando a Deus e acontecendo, e o Eliseu observando aquilo tudo. A gente vai encontrar aqui no capítulo 2, quando o Elias vai de um lado para o outro, e o Eliseu está acompanhando, há um momento em que eles vão atravessar o Jordão. Aí o Elias toma o manto dele, está no versículo 8, fere as águas com esse manto, que era o manto de Elias, e as águas se dividem e eles passam em terra seca. O Eliseu vendo isso tudo. E agora o Elias vira para o Eliseu e fala, o que você quer? Me pede, e eu te farei se você me vir quando eu for tomado de ti. Meus amados irmãos, eu fico olhando para o Eliseu e pensando, ele viu muita coisa maravilhosa, e ele viu coisas que ele certamente gostou e queria para si. E havia coisas que ele não tinha visto, né, conforme a oração de Elias, que fez ter seca durante mais de 3 anos, depois a oração de Elias, que fez vir aquele temporal, também a questão do fogo que veio dos céus e consumiu o holocausto lá, naquela peleja contra os profetas de Baal. O Eliseu tomava conhecimento disso tudo. Mas essas coisas não seduziram o Eliseu. Quando o Elias pergunta a ele o que ele quer, ele não pede nenhuma dessas coisas, porque ele sabe que essas coisas são muito boas, são coisas importantes e que a gente quer para si, mas são coisas passageiras. É importante você, meu jovem, você, minha jovem, estar focado, né, naquilo que Deus tem para a tua vida e tentar entender qual é o propósito de Deus para você. Porque às vezes a gente ouve uma boa palavra e fica iludido, né, seduzido por ser alguém que tenha uma boa palavra. Às vezes você vê um bom louvor, algo que toca o coração, que emociona, e a pessoa pode ficar seduzida em querer ter aquele dom de cantar, de louvar daquela maneira. Talvez, né, um instrumento tocado, aquela oração que alguém faz e que algo maravilhoso acontece. Existem muitas coisas que são boas, são agradáveis, que a gente quer para nós, mas que a gente não pode ficar focado naquilo, porque não é aquilo que vai fazer diferença. Na verdade, são coisas que são bênçãos, mas são passageiras. Mas então, o que você precisa ter na sua mente, no seu coração, que é o que você deve focar? O texto diz aqui que quando Elias perguntou para Eliseu, o que você vai querer? O Eliseu disse, peço-te que me toques por herança a porção dobrada do teu espírito. Peço que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. O que Eliseu quis não foi aquilo que era passageiro, mas foi algo que iria ficar, queria permanecer. Na verdade, todas as coisas que o Eliseu tinha visto em Elias iriam acontecer também, se ele tivesse isso. E aquelas coisas iam passar, mas isso ia permanecer, que era essa unção do Espírito Santo na vida dele. Essa ação de Deus, esse poder, essa virtude que vem dos altos céus. Isso seria uma grande bênção para a vida do Eliseu. E seria também uma maneira dele ser usado, conforme era a proposta de Deus para ele. Meu irmão e minha irmã, você precisa estar focado nisso. As coisas do mundo são passageiras, mas o Espírito de Deus sobre você nunca vai passar. Você pode ter uma bênção hoje maravilhosa, um milagre pode acontecer na tua vida. Você pode fazer aquela oração que as pessoas possam ficar admiradas com o resultado dela, ou levar uma palavra que vai fazer coisas tremendas. Mas aquilo é passageiro. E em algum momento, né, você vai ter que fazer de novo,
outras situações virão que você vai ter que enfrentar. Mas o Espírito de Deus não, a unção de Deus não. Se tiver na tua vida, vai permanecer enquanto você aqui viver. E o melhor, né, é que vai dar um resultado pela eternidade, porque você vai na eternidade desfrutar daquilo que você fez aqui sob a ação do Espírito Santo de Deus. Uma coisa que é importante a gente pensar aqui, essa questão da porção dobrada do teu espírito. Algumas pessoas pensam que o Eliseu estava querendo que houvesse sobre ele um poder maior do que o poder que havia sobre Elias. E outra coisa, talvez alguém pense que o que Elias estava passando para Eliseu, que Eliseu estava pedindo, é sobre o espírito de Elias, sobre ele. Mas, na verdade, essa questão da porção dobrada, ela vai fazer, trazer a memória, trazer a lembrança, a questão da primogenitura. A gente vê lá em Deuteronômio, no capítulo 21, no versículo 17, a palavra de Deus falando sobre a questão da primogenitura. O primogênito, ele vai receber o dobro dos outros. Então, essa coisa de receber uma porção dobrada era um dos sinais da primogenitura. E o primogênito era aquela pessoa que, na ausência do pai, ele tinha autoridade na casa, sobre todos os irmãos, até sobre a mãe e sobre qualquer pessoa. Na ausência do pai, ele seria a maior autoridade. E no caso aqui, o que o Eliseu está pedindo é isso. Olha, até hoje você tem sido aquela autoridade usada por Deus. Eu fui chamado para estar aqui na sua ausência. Você vai partir, eu vou ficar no seu lugar. Eu preciso ter essa autoridade. Porque as pessoas que estão aqui à nossa volta, haviam ali os profetas que ficavam observando Eliseu, observando Elias, e que seguiam Elias, né, aprendiam com Elias, e muitas vezes eram cooperadores com Elias. Naquele momento, eles estavam observando o que aconteceria com Eliseu. Nós vamos ver que depois, o Eliseu, quando volta para atravessar o Rio Jordão, ele pega o manto que Elias deixou cair, e ele vai e toca as águas do Rio Jordão, e ele pergunta, no versículo 14, onde está o Senhor, Deus de Elias? Nesse momento, ele fere as águas se dividem, ele passa em terra seca. No versículo 15 diz, vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Ou seja, eles reconheceram que a autoridade que Elias tinha, agora Eliseu também tem. A herança que Deus deu a Eliseu de Elias foi essa autoridade. E ele foi reconhecido como essa autoridade. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos estar focados naquilo que é o essencial, o necessário. Você que é meu jovem, né, e minha jovem, você precisa estar atento, porque existem muitas coisas neste mundo que querem chamar a nossa atenção e desviar o nosso foco. E às vezes a gente, né, eu estou falando para você que é jovem, né, mas qualquer pessoa de qualquer idade, às vezes acaba deixando aquilo que é o essencial por causa de coisas que são maravilhosas, mas são passageiras. E, na verdade, essas coisas que são as essenciais, aquilo que você precisa focar, que é a chave de tudo, é essa unção do Espírito Santo na tua vida. Porque essa unção é que vai te dar a autoridade para você continuar a obra do Senhor. Outros vieram antes de mim, antes de você, e outros virão depois. Mas nesse momento é você que está aqui. O mundo precisa de jovens, né, usados sob a ação do Espírito Santo de Deus. A tua igreja precisa de jovens usados sob a ação do Espírito Santo de Deus. A tua casa precisa e você também precisa. Há uma necessidade muito grande, porque Deus, Ele não quer só abençoar você. Ele quer te abençoar, mas Ele quer te usar, porque tem muita gente padecendo, muita gente necessitando da graça, do poder de Deus, da misericórdia e da salvação. E Deus quer levar essa salvação, essa graça, essa misericórdia, esse poder através de mim e de você. Então, a mensagem desta noite é essa: que você esteja atento ao chamado que Deus te deu, que você esteja pronto a abrir mão daquilo que for necessário, um gosto, um prazer, sei lá, alguma coisa que você queira e que talvez você esteja apegado, que você esteja disposto a abrir mão daquilo, que você esteja focado não nas coisas que são visíveis, por mais maravilhosas que sejam, e que trazem um sentimento de admiração e alegria, mas você esteja focado naquilo que é essencial, que é justamente a ação do Espírito Santo de Deus na tua vida. Essa unção que Deus quer te dar, que você não vai ser maior que ninguém, e não vai ter ninguém maior que você também não. A unção de Deus é a mesma para você e para todos, mas você vai ter essa autoridade, é o selo da tua autoridade,
para que onde você estiver, você seja abençoado, mas você seja também um instrumento de bênção, porque você vai ser usado por Deus para que aquilo que é o propósito de Deus se realize na obra que Ele tem para realizar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.